Você fala, observa o caminho ou você enxerga o caminho? Viu, mas não percebeu. Exatamente isso. Paulo, complementa, por favor, em relação à consciência nossa. Eu tenho uma definição do indivíduo. Indivíduo vem de indivisível, né? Então nós somos indivisíveis. Muitas pessoas querem compartimentalizar isso. Então no topo está o corpo. É o visível, tá? É o iceberg que está fora da água, é o corpo. Embaixo está a alma. Que a alma, na minha definição, é a combinação de razão, emoção e consciência. Uhum. E embaixo está o espírito. E quando as pessoas falam, Paulo, como é que eu faço para performar? Meu amigo, cuida do teu corpo, cuida da tua alma e cuida do teu espírito. Se você conseguir focar nos três, se você tiver disciplina, sabedoria para focar nos três, cuidar do teu corpo, cuidar da tua alma. E a alma é o quê? A alma é a combinação razão e emoção. Tem pessoas extremamente cognitivamente avançadas, um consciente intelectual avançado, mas emocionalmente muito burro, muito limitado. Outros, uma estrutura emocional muito legal, mas cognitivamente limitados. E é a consciência que trafega do corpo ao espírito. É. A consciência vai alterar o teu corpo, a consciência altera o teu espírito. Então, se eu estou com a razão, com a cognição bem, e eu sei o que é certo e o que é errado, cognitivamente falando, eu sei quais são os preceitos do bem e do mal, os valores, e emocionalmente, eu estou bem e emocionalmente é trafegar no campo do amor, sentir amor. Meu amigo, a tua consciência vai ser plena. E uma consciência plena alinha corpo, alma e espírito. Então, essa é a minha definição de alma. A combinação de razão, emoção e uma consciência que trafega do corpo ao espírito. Eu tenho uma dúvida, Thiago, nessa definição de espírito, se ela é existe o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. O espírito é meio um corpo, ele é uma casca espiritual, como é o nosso corpo, ele está embalando alguma coisa? Vilela, então antes de responder, corpo físico, corpo espiritual e corpo almático. Ah, tem essa definição também Tem, de corpo almático? corpo almático. Ah, depois eu quero saber também. É. A definição mais popular assim que a gente consegue explicar o espírito é um walk-talk divino dentro da gente. O corpo, depois que a gente morre, volta para a terra. Certo. Então, depois da morte não serve. A alma, que, como Paulo explicou muito bem, nossa razão, emoção, intelecto, vontades, tudo isso é o que vai ser julgado segundo as escrituras no juízo final. É a alma que vai ser julgada. E o espírito, independentemente de para onde vai tua alma, céu ou inferno, o espírito volta para Deus. Por quê? É o ponto de contato de Deus com todo ser humano. Então, quando você fala assim, cara, eu senti algo transcendental, parece que Deus falou comigo, isso sempre é espiritual, ou seja, é sempre o mundo espiritual se conectando com o teu espírito, que esse é o toque divino, isso pertence a Deus e volta para Ele. Quanto mais você desenvolver essa área, mais sensível você fica para perceber um mundo que quase nenhum ser humano percebe, que é o mundo espiritual. Então, você entra num lugar, por exemplo, assim, você sente, cara, esse lugar tá pesado. Quando a pessoa fala isso, é o mundo espiritual incomodando esse walk-talk divino, esse ponto de contato divino que é o espírito. Às vezes não é a alma nem o corpo que está sentindo, é o espírito mesmo. Então, a importância do desenvolvimento espiritual é porque existem coisas que a gente acha que são naturais, mas são espirituais. Por exemplo, paz, gratidão. Só quem é espiritual é grato. Você sempre tem uma boa desculpa para não ser grato. Não, o Muzi me treinou 20 anos, mas em compensação ele me bloqueou no Instagram, então não quero nem saber. Ou seja, não importa os 20 anos que ele me fez bem, uma ação faz eu ser ingrato. Isso mostra que eu sou um cara almático, eu sou um cara ligado a coisas materiais e emocionais, mas não sou espiritual. O espiritual desconsidera o erro para considerar os 20 anos de ajuda. Então, é muito importante a gente desenvolver essa área também. Eu acredito muito que a área do Paulo, a área emocional, ela é o cerne de tudo. Por quê? Não tem como você ser espiritual sem primeiro colocar a alma no lugar. Senão, lembrando que a maioria dos genocídios aconteceram em nome de Deus. Então, eram pessoas espirituais com a alma fora do lugar. Aí, com a alma fora do lugar, você acha que Deus está falando coisa contigo, vai lá e mata todo mundo. Então, não adianta ser espiritual sem estar com o transporte da alma em dia e com a alma regulada. Tem que estar com os três andando, né? Inclusive, eu faço uma conferência por ano chamada Conferência de Destino, e a conferência deste ano, né, por uma coincidência divina,
se chama corpo, alma e espírito. É conferência de destino, corpo, Caraca. alma e espírito. Que é justamente a gente chegou à conclusão de que se as pessoas não equilibrarem essas 3 áreas, elas não conseguem manifestar o seu propósito na Terra. A memória, ela tá em que área? Ela tá na alma, Alma. ou no espírito? Tá na alma. Ou ela invade o espírito? Ó, Não, no meu estudo, né, no meu pode ver, tá na alma. Ela pode vazar para o espírito, porque a Bíblia diz que a gente não se lembrará de muitas coisas na eternidade, mas vai se lembrar de alguma coisa. Ah, é? Então ela vaza, mas ela é almática. Ela está na alma, teologicamente falando, né? E vaza um pouco para o espírito. É muito complicado falar disso porque a gente não sabe como vai ser na eternidade. Por exemplo, se você for lembrar de tudo, então eu vou lembrar do cara que me machucou, a menina que foi estuprada aos 13 anos, aos 7 anos vai lembrar do cara que estuprou, caso ele tenha se arrependido e vá para o céu, por exemplo. A gente tem que lembrar que no céu vai ter pessoas que a gente não gosta, mas que estão arrependidas. Então eu acho muito complicado você lembrar de tudo. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes que nós não nos lembraremos de muitas coisas. Paulo. Eu entendo que a alma, né, essa combinação de razão e emoção, ela está nos 3 pontos. Ela está no corpo, nas sinapses neurais, ela está na alma e ela ancora no espírito. E eu entendo essa passagem. E por que ela não vai para a vida eterna? Porque na vida eterna, no espírito, o Espírito de Deus, não cabe as más lembranças. A Bíblia diz, traz à memória aquilo que te traz esperança. Então, até a nossa memória, ela vai ser filtrada, né? Para que nós levemos no Espírito de Deus as boas memórias, né? E dentro de mim eu tenho todas as memórias. Só que nem sempre eu lembro delas. Se eu entender o cérebro, eu tenho a mente consciente, é o que eu acesso agora, de forma intencional e deliberada. Eu tenho a mente inconsciente, que para eu acessar tem que ter algum estímulo, alguma lembrança, Um cheiro. A música. uma música. Isso está no inconsciente, eu acesso. Tá. Mas tudo que eu vivi, da hora que eu nasci, ou antes de eu nascer até hoje, está no meu subconsciente. E aí está o problema. Aí está o risco. Porque eu acesso o consciente, o inconsciente e o subconsciente. Isso molda quem eu sou hoje. Eu não saio agindo amanhã. Eu vou fazer assim, não. Você tem um repertório de memórias. As minhas memórias sedimentam o meu aprendizado. Então, quando eu vou ter um comportamento com uma mulher, com um homem, no trânsito, com um filho, não é uma coisa volátil, uma coisa espontânea. Aleatória. Né? Aleatória, essa é a palavra. Eu tenho uma pinçazinha, metaforicamente, eu pinço uma memória, trago ela, ponho no meu HD e vou agir de acordo com as minhas memórias, do que eu aprendi no passado. Porque como que é feito o aprendizado para o ser humano? É sempre com uma comparação? Eu nunca vi uma jujuba. Eu olho pela primeira vez essa jujuba, eu vou tentar buscar na minha memória ou alguma experiência de alguma coisa parecida com isso. Isso. E vou dar um significado. E vou dar um significado. Isso é bom, é ruim, ou eu tenho medo, ou eu tenho desejo. A grande isso. dificuldade da inteligência artificial, né? Essa memória, esse aprendizado por comparação é o que é a dificuldade da inteligência artificial conseguir se apurar, né? Então, quando você monta um processo de inteligência artificial, né, o que é a diferença? Isso que você está vendo aqui, né? Vamos falar esse docinho, não vamos chamar de jujuba. Tá. Você viu um docinho, você Colorido. olhou e o que você viu? Cor, Formato. você viu um formato, você viu provavelmente ele tem açúcar em cima, né? E ele está guardado numa subdivisão do seu cérebro que tem lá docinhos, né? Docinhos tem a subdivisão bala, aí tem a subdivisão balas duras e balas moles, aí tem a subdivisão de balas moles, e é o que a gente chama de capacidade de indexação. Isso a inteligência artificial começa a fazer muito bem, né? Então quando você vai olhar o ChatGPT, ele não é aquilo que vai te dar a resposta para as durezas da vida, mas ele é uma forma de indexação inteligente, como se fosse um cérebro humano. A diferença é que ele tem à disposição Um banco de dados absurdo. Absurdo. Tanto que existe algumas incoerências. Então a gente fez um teste, por exemplo, em casa. Eu e minha esposa, a gente colocou o ChatGPT e a gente fez a mesma pergunta ao mesmo tempo. Da mesma forma ou com Da mesma ou forma, cada um de uma igual. forma? Igual. E aí? Tivemos 2 respostas diferentes. Então, calma quando a gente olha
né, a inteligência artificial. Por quê? Porque o que está tentando criar? Está tentando criar uma outra parte da nossa inteligência que não é a indexação da memória, que faz parte da nossa inteligência, mas como você usa isso. E o que eu acho interessante, né, da gente estar sentado entre nós, é quase um quad-core, né, discutindo esse problema. É. Mas não deixa de ser, é um quad-core. É que há muito tempo, né, quando eu estava na faculdade ainda, minha professora de neurologia, a professora Susan Meire, ela falava: a emoção é a cola da memória. Isso quer dizer que a forma de indexação da memória também está subordinada à sensação de emoção onde ela foi criada. Cara, isso é fantástico. Você já assistiu o filme Kingdom of Heaven? Eles traduziram aqui Kingdom como... of Heaven. Traduziram com como... certeza. A Cruzada. A Cruzada, Sim. com Orlando Bloom. Sim, sensacional. O pai dele, quando vai nomeá-lo cavaleiro de Jerusalém, dá um tapa na cara dele. Pau! Fala assim, isso é para você se não lembrar. esquecer, Exato. você não esquecer desse dia. Eu precisei gerar uma dor, uma emoção para você. isso de forte impacto emocional. Cara, eu não lembrava essa parte. Para você não esquecer o que está acontecendo hoje, ele deu um tapa na cara do filho. Uma outra coisa curiosa... Ou seja, a emoção, ela cola, né? A memória. É a cola da memória. E que era uma coisa muito importante que ele tinha que se lembrar. Né? Agora, pega uma coisa atual e que não é tão forte assim. Tem um seriado que eu gosto muito, chama Midnight Dinner. É a história de um izakaya, que é um barzinho japonês, né? Que é como se fosse um restaurante japonês típico, só que esse restaurante típico é a casa da pessoa. Então ela prepara pratos ali de cozinha típica japonesa, mas ele serve poucos clientes. E a história desse izakaya é que o chefe, né, o cozinheiro lá, o chefe, ele faz tudo que a pessoa quer desde que ele tenha os ingredientes. Ah, tá. E o pano de fundo, né, daquilo que é a história desse izakaya é a vida das pessoas que frequentam esse restaurante. Por quê? Porque ele fala, uma das coisas que ele fala no começo é: se eu tenho clientes, mais do que você pode imaginar. Porque assim, é um restaurantezinho, pequenininho, um negócio familiar, completamente despretensioso, não tem luxo nenhum, pelo contrário, é muito simples. E vem gente de diversas castas, né, que vem servir com uma refeição lá. E o que é muito interessante é que eles têm essa cultura, além existe um respeito pelo alimento, né? Para o japonês, por exemplo, o arroz é sagrado, é um alimento sagrado, né? Sagrado? Sagrado. Mesmo? Sagrado. E eles a base falam da alimentação. Isso. Sim, a base da alimentação deles, eles falam que é um alimento sagrado, tem uma questão, né, de divindade para eles. E uma das coisas que você vê frequentemente os clientes falarem é: isso me traz memórias. Ou seja, é uma sensação por ancoragem, aonde ela tem uma emoção que busca a memória que essa pessoa ela quer com aquilo. É importante lembrar que na espiritualidade quase nada é definitivo. Tudo é comparativo. Por exemplo, toda vez que Jesus ia falar do reino de Deus, ele falava: o reino de Deus é como o grão de mostarda, é como uma semente jogada ao chão, é como, ou seja, você vai ter que comparar. Quando a Bíblia, por exemplo, vai falar dos céus, da eternidade, fala que o reino dos céus terá ruas como de ouro. Não é de ouro, mas para você entender mais ou menos... Eu jurava que era de ouro, brilhante, diamante. Como de ouro, Então, o tempo todo a espiritualidade ela vai jogar o comparativo. Porque se fosse o definitivo, a maioria das pessoas não conseguiria imaginar. Nem todo mundo viu ouro na vida, nem todo mundo viu diamante na vida. Nem todo mundo viu um grão de mostarda na vida. E também você estaria contendo todo o significado em uma coisa. Exatamente. Agora, quando você fala é como, cada um entende de uma forma. Cada um entende conforme sua realidade. É por isso que o evangelho consegue alcançar todo tipo de pessoas. Porque você entende, mais ou menos assim. Você entende conforme se você falar que é de ouro, você está falando que o reino dos céus é material. Exatamente. Como você vai fazer isso? E como se o ouro valesse lá. Exatamente. Então, é importante a gente lembrar que essa questão da memória afetiva, de você olhar coisas e lembrar e tudo, está muito ligado à espiritualidade também, porque, por exemplo, você olha uma caveira, você pensa em quê? Na hora, tem uma caveira ali atrás do músico, morte. Na hora. Não quer dizer que caveira significa morte, pode ter outro significado, mas na sua cabeça... Na medicina é vida. Como é que pode, né? Pois é.
Então, assim... No México tem... Reverência. Porque tem um dia da morte, né? Tem, Reverências antepassadas, é verdade. entendeu? Você olha o slot ali, você lembra do quê? Dos Goonies. Chocolate! Não tem como me arranjar esse bonequinho do slot, não. É meu, eu meu ganhei sonho. eu ganhei Onde é que eu do compro convidado. esse? Esse eu Não sei, preciso foi o muito. convidado que trouxe. A primeira vez que eu estive aqui, quando eu saí, meus irmãos começaram a me chamar. Cara, pelo amor de Deus, consegue o bonequinho do slot pra gente. Que a gente assistia os Goonies quando era criança. Muito bom. Era bom demais ali o slot ali atrás do abacaxi. Lembra não do Goonies? Eu lembro. Bom demais, chocolate. Filmaço. E falando de memória, Putz, não feio, Bom viu? demais o slot. E falando de memória, existe um equívoco na nossa sociedade, em grande parte. As pessoas acreditam que a razão define o comportamento. Ah, então isso é o certo a fazer, eu entendo, então eu vou fazer isso. Não é. Quem define o comportamento e as ações é a emoção. Olha só, o cara diz assim, cara, eu preciso parar de fumar. Ele sabe, o médico diz que ele vai morrer. E não para. Racionalmente ele sabe o que tem que fazer. Emocionalmente não consegue. Cara, não pode beber. Eu não posso, tá? Mas bebe. Eu não preciso, não posso mais comer da maneira que eu como. E come. O emagrecimento, né? Sim. As pessoas sabem cognitivamente o que tem que fazer, mas não fazem. Por quê? Porque quem manda na nossa vida não é a razão, é a emoção. A razão é um pente fino, mas quem direciona a vida é a emoção. Então, o cara, eu não posso mais gritar com meus filhos. Eu tô grosseiro, eu tô abusivo, eu tô assim. Cara, eu não posso. E vai lá e grita com os filhos. Né? Abusa moralmente dos filhos. E eles aí depois chora, remorso. Cara, mas eu fiz de novo isso. Eu tenho um exemplo comigo que é trânsito. Eu penso sempre, eu não vou me irritar no trânsito, não vou irritar, e de repente você explode e fala, cara, de novo. Isso eu tenho conseguido controlar, mas antigamente me deixava muito frustrado. Racionalmente você sabe que não deve fazer. Que não leva Emocionalmente nada. você faz. Porque quem manda a nossa vida é a emoção. Então as pessoas são muito focadas, o cara é burro. Quando ele fala burro, é burro cognitivamente. Só que tem uma burrice muito maior, que é burrice emocional. E ela manda na vida. E é muito desprestigiado. Quando eu falo método SIGS, esse meu treinamento de inteligência emocional, 25 anos, 232 turmas, a última turma teve 11 mil pessoas em sala de aula. As pessoas vão lá buscando algo que elas não sabem o que é. Mas quando entende que inteligência emocional define tudo, define como eu reajo ao meu casamento, reajo a mim, e é essa estrutura emocional adequada que vai fazer eu ter sucesso ou não, as pessoas abririam mão de tanta cognição, de tanto conhecimento cognitivo e optariam por mais inteligência emocional, mais emoções cordatas, emoções saudáveis. Mas poucas pessoas estão pensando nas suas emoções como fator de sucesso preponderante.